Você pararia no primeiro milhão de reais? Essa é a pergunta que me fizeram esses dias. Leandro, ao atingir o primeiro milhão de reais, você pararia? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar a resposta já já, depois da vinheta. Por que será essa tara por 1 milhão de reais? Todo mundo quer muito chegar no primeiro milhão e pensa, nossa, agora que eu cheguei no primeiro milhão, estou com os meus sonhos realizados, não preciso de mais nada. Eu vou dar minha opinião aqui. Por que eu penso que existe essa tara pelo primeiro milhão de reais? Primeiro porque os canais de educação financeira no YouTube meio que criaram essa cultura, né, de o primeiro milhão de reais, 1 milhão de reais. Então já começa por aí, parece que ao chegar em 1 milhão, pronto, já está tudo resolvido, o seu sonho já está realizado e nada mais precisa ser feito. Mas tem um segundo motivo que eu vejo que é até mais relevante do que esse, quando a gente fala nessa questão do primeiro milhão. Sabe o que é? Vamos analisar aqui, qual que é o salário médio do brasileiro hoje? Eu nem cheguei a verificar qual que são os números atualizados, mas está aí entre R$2.000 e R$2.500 reais, né? Alguma coisa assim. E veja bem, se a gente considerar aí os investimentos médios, dividendos atuais, ou então até mesmo os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, é relativamente tranquilo a gente conseguir um rendimento mensal aí de 0,5%, 0,6% ao mês. Veja bem, galera, antes que venha a galerinha da crítica e dizer, mas isso aí eu consigo na renda fixa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A renda fixa, ela corrige a inflação e te dá um bônus extra ali, né? Vamos imaginar que você consiga aí 6% ao ano na renda fixa, 6,5%, mas a inflação foi 4,5%. Então, na verdade, você teve um ganho real aí de aproximadamente 2% ao ano, beleza? Agora, olha só, eu tô falando de renda variável. Renda variável, fundos imobiliários, ações, se a gente consegue ali 0,5%, 0,6% ao mês de proventos, de dividendos, que isso aí também vai dar mais ou menos na casa ali dos 6,5% ao ano de rendimento, de proventos. Só que além disso, esses ativos corrigem a inflação. Então não tem como você comparar, porque esses 6, 7, 8% que você consegue na renda variável ao ano de proventos, isso é líquido já, isso já é tirando a inflação, porque a inflação ela estará embutida no ativo em que você está investindo, então não tem como comparar, seria uma comparação burra a gente comparar com a renda fixa, dizendo, não, mas isso aí eu consigo na renda fixa, beleza, você consegue 6,5% na taxa Selic, mas é aquele 6,5% e pronto. Se você tirar aquele 6,5% para viver da renda, você vai estar depreciando o seu patrimônio. Agora, se você consegue 6,5% em proventos de ações e fundos imobiliários, aquilo ali é um rendimento extra, mas o seu ativo continua lá intacto e sendo valorizado no longo prazo, tá? Então, que isso fique bem claro. Beleza, então olha só o cálculo que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que a gente consegue mais ou menos aí 0,5%, 0,6% de proventos ao mês quando a gente investe em ações e fundos imobiliários. Quanto que daria isso se você tiver 1 milhão de reais investidos? A 0,5% ao mês, 1 milhão de reais investido dá 5 mil reais por mês. 0,6% dá 6 mil reais por mês. Então olha só, aí chegamos no ponto que eu queria chegar. O salário médio aí do brasileiro, R$2.000, R$2.500 por mês, esse é o salário médio. Então, quando você fala da possibilidade de uma pessoa se aposentar vivendo com 5, 6 mil reais por mês, é considerado um ótimo salário para o brasileiro. E com 1 milhão de reais investidos, você consegue viver com 5, 6 mil reais por mês. Então, eu acredito que seja por isso essa tara tão grande pelo primeiro milhão de reais. E todo mundo pergunta, você pararia em 1 milhão de reais? Porque quando você chegar em 1 milhão de reais, você está aposentado com 5, 6 mil reais por mês. Previdência Social paga isso? Talvez já pagou no passado, mas no futuro, esquece. Não vai pagar. Beleza, então todo mundo pensa assim, quando chegar em 1 milhão, acho que eu vou parar, já estou realizado, já estou rico. Só que na prática, o que eu vejo é que não acontece isso. Porque olha só, o caminho que você vai ter que trilhar, que você vai ter que traçar até você atingir o seu primeiro milhão, ele é árduo. Você vai ter que se desenvolver profissionalmente, você vai ter que arrumar formas de ganhar mais dinheiro, você vai ter que aprender a fazer gerenciamento de risco para proteger o seu patrimônio, para que ele permaneça crescendo o tempo todo. Você vai ter que aprender a investir, você vai ter que aprender a ganhar dinheiro.
Essa é a verdade. Senão você não vai atingir R$1 milhão. Você pode atingir. Todo mundo pode atingir. O cara que ganha um salário médio, o cara que ganha lá 2,5, o cara que ganha 3 mil por mês, o cara que ganha 4, todo mundo pode atingir R$1 milhão. Até quem ganha menos que isso. Só que você precisa aprender a investir e colocar o dinheiro a trabalhar para você da melhor forma. Você chega. Então veja bem, depois de você ter trilhado todo esse processo, cheguei em R$1 milhão. Talvez daqui a 5 anos, para outros 10, para outros 15. Cá para nós. Quando você chegar lá, você vai ser macaco velho. Você vai ter experiência, você vai saber ganhar dinheiro, você vai saber administrar seu patrimônio. Você acha que você vai parar por aí? Aí vai ser o momento que você vai se encontrar no auge da sua maturidade de investidor. E esse é o momento que você vai multiplicar a bola de neve. E esse primeiro milhão vai se transformar em 2, 3, 4, 5, 10. Não tem limites, porque agora sim é que você chegou no auge da sua maturidade como investidor. E tem uma coisa que aqui em casa minha esposa sempre diz, a Adrian, ela fala assim, a gente não pode fechar a caixa, porque o universo, ele conspira a nosso favor. Então tudo aquilo que você acredita, que você almeja, que você busca, que você quer, você terá. O universo conspira a nosso favor. Basta você acreditar e buscar. Mas para isso você não pode criar limites, você não pode impor limites. Se você disser para o universo, eu quero R$1 milhão. Quando você chegar em R$1 milhão, sabe o que o universo vai fazer? Vai fechar a sua torneirinha, porque você já atingiu o seu limite. Um exemplo claro disso, até eu acho que, se eu não me engano, esse trecho é citado no livro Os Segredos da Mente Milionária, que fica nesse vídeo como recomendação para que você leia esse livro. Ele fala do Trump, presidente dos Estados Unidos. Se não for Os Segredos da Mente Milionária, é um desses livros de mindset. Eu não lembro bem em qual deles que fala isso agora. Mas o que ele fala é o seguinte: Trump era um bilionário e ele quebrou. Teve uma época da vida dele que ele quebrou. Não demorou alguns anos, ele saiu do zero, do negativo, para se tornar bilionário novamente. Aí eu te pergunto, como pode? Como que isso acontece? Se o cara quebrou, o cara chegou a ficar com o patrimônio dele negativo e ele se tornou um bilionário novamente, por que ele conseguiu isso? Porque o mindset dele não tinha limites. Ele estava com a mente dele configurada para ter bilhões de dólares. Tem outra frase que diz assim, que eu gosto bastante também. Eu não sou pobre, eu apenas estou sem dinheiro. Pronto, a sua mente tem que estar configurada para você ter. E a partir daí, o resto é consequência. Então aqui em casa minha esposa ela costuma dizer assim, a gente não pode fechar a caixa, deixa a caixa aberta. Então se o nosso objetivo é 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais, isso é parte do processo, é o meio do caminho, mas é um passo que a gente vai alcançar. Depois daí pode vir 50, 100 milhões, 200 milhões, não se cria limites, você cria metas para alcançar, mas não se cria limites. Então quando você diz assim, não, eu quero chegar em R$1 milhão. É R$1 milhão e ponto final. Você fechou a sua caixa e você disse para o universo, beleza? 1 milhão. Não passa disso. Beleza? Combinado? O universo vai dizer, combinado, deixa comigo. E você vai trabalhar, você vai chegar no 500 mil, no 800 mil. Quando você atingir 1 milhão, você não vai saber o que fazer para continuar, porque você já configurou a sua estratégia, a sua mente para chegar somente em 1 milhão. Então deixa a caixa aberta, que você consiga 10, que você consiga 20, mas trabalhe pelo primeiro como parte do processo. Mas não trabalhe pensando, não, quando chegar eu vou parar. Daqui a 20 anos eu quero ter R$1 milhão. Não pense assim, pense não, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos eu quero parar de trabalhar. Com quanto eu tiver investido, seja 500 mil, seja 10 milhões, seja 50 milhões. Pense dessa forma, mas pense grande, pense com excesso. 1 milhão é o suficiente para quando você parar de trabalhar? Beleza, então pense em 10 milhões, porque talvez você tenha 2, 3, 4, 5 quando chegar lá. Mas não fique só sonhando, corra atrás disso. Corra atrás de aprender a investir da melhor forma, proteger o seu patrimônio, corra atrás de ganhar dinheiro o mais rápido possível. Porque aí não tenha dúvida que você conseguirá. Então, resumindo, para fechar esse vídeo, você pararia no primeiro milhão? Não, jamais.